E não é que a gente teve um monte de travesti eleita, menina? Maravilha! Então, gente, eleições municipais passaram e até que a gente teve um saldo bastante positivo, pelo menos no que diz respeito à representatividade trans. Eu já falei um pouco sobre representatividade na política, você pode ver esse vídeo clicando aqui em cima, mas hoje a gente vai falar já dos resultados. Primeiro ponto importante é que a gente teve quase 300 candidaturas de pessoas trans nessas eleições municipais. Isso é muita coisa mesmo. E dessas quase 300 pessoas, a gente conseguiu eleger 27 pessoas. A gente teve 27 pessoas trans eleitas. Gente, isso é incrível. Para vocês terem uma ideia, a gente cresceu 200% na quantidade de pessoas trans eleitas nas últimas eleições municipais para essas. Então, assim, as travestis e os homens trans estão tomando seus espaços e isso é incrível. E dessas 27 pessoas que foram eleitas, tem duas em especial que eu preciso comentar aqui com vocês. A primeira delas é a Erika Hilton. Erika Hilton, ela é uma mulher trans e negra que foi eleita vereadora pela cidade de São Paulo e ela se elegeu pelo PSOL. E a Erika Hilton foi a mulher mais votada da cidade de São Paulo, ou seja, a candidatura feminina com mais votos foi uma mulher trans e negra. Gente, olha a importância disso. E outra que é super importante eu comentar aqui com vocês é a Duda Salabert. A Duda foi eleita vereadora pela cidade de Belo Horizonte e ela se candidatou pelo PDT. A Duda ela já foi do PSOL antes, mas enfim, tiveram algumas desavenças, ela saiu do partido, tá no PDT agora e conseguiu se eleger, o que é incrível. E o mais incrível de tudo é que a Duda foi a pessoa mais votada da cidade de Belo Horizonte. A mais votada de todas. Isso é maravilhoso. E uma outra pessoa que eu preciso comentar aqui com vocês é a Carolina Yara de Oliveira. A Carolina foi eleita vereadora no mandato coletivo de uma bancada só de mulheres pelo PSOL. E a Carolina, além de ser uma pessoa negra, ela também é uma pessoa intersexo e que vive com HIV. E essa é a primeira vez que a gente tem uma pessoa intersexo como uma parlamentar no nosso país. Gente, isso é muito incrível. E outras mulheres trans também que foram as mais votadas em suas cidades foram Linda Brasil, Dandara, Tieta Mello, Lorinde Valéria, Titia Shiba e Paulette Blue. Agora vamos falar quantitativamente por espectro político. Primeiro falando da nossa maravilhosa esquerda. Dessas 27 pessoas eleitas, 16 são de partidos de esquerda, sendo 6 pelo PSOL, 4 pelo PT, 3 pelo PDT, 1 pelo PV e 1 pelo PSB. E das demais pessoas trans que se elegeram, 8 foram por partidos de centro, sendo esses partidos o DEM, o PROS, o AV, o MDB, ou PMDB, como você quiser chamar, e o PSDB. E nós tivemos 3 pessoas trans eleitas por partidos de direita, sendo esses partidos o Republicanos, o PL e o Democratas. E dessas 27 pessoas trans eleitas, 26 foram mulheres trans e travestis e apenas 1 foi um homem trans. E esse 1, no caso, foi o Tami Miranda, que eu já comentei sobre ele naquele vídeo que eu fiz sobre representatividade na política, que ele se elegeu pelo Partido Liberal. Bom, se você já viu aquele meu vídeo, então você sabe a minha opinião política sobre ele, mas eu vou repetir aqui da mesma forma. Não é boa. E eu nem quero pensar em quantos vereadores retrógrados essas 3 candidaturas de pessoas trans não acabaram levando ali para as câmeras de vereadores, né? Já que, enfim, quando a gente fala de vereadores, a gente fala também de voto proporcional, a gente fala também de voto por legenda. Pandora tá correndo que nem uma louca pela casa, mas enfim. A gente fala também de voto por legenda, e quando a gente fala disso, a gente tá dizendo que quando você vota uma pessoa e essa pessoa é eleita, ela pode acabar levando outros políticos juntos que não necessariamente ganharam uma maioria de votos, mas foram porque o partido proporcionalmente ganhou muitos votos. E é por isso que quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente tem que prestar muita atenção sim no partido por quem aquele político ou política tá se elegendo, tá se candidatando. Mas, para mais dados importantes, vamos falar aqui sobre como cada região votou. Dessas 27 pessoas eleitas,
20 vieram do Sudeste, 2 do Nordeste, 1 do Norte e 4 no Sul. E dessas 27 pessoas trans eleitas, 35% são pessoas negras ou pardas. Isso também é um dado muito bom. O ideal seria que fosse 50%, mas enfim, a gente ainda chega lá. Mas agora vamos sair da questão das pessoas trans e falar sobre os cargos de prefeitura que a gente tem. E uma coisa muito interessante também que a gente tem que observar é que a gente viu partidos de esquerda crescendo bastante nessas eleições. O PSOL, por exemplo, conseguiu crescer bastante. Na verdade, é um partido que vem crescendo a cada eleição que a gente tem. E isso é muito importante, não só para o PSOL, mas para a esquerda de um modo geral, porque vários outros partidos de esquerda também conseguiram eleger muitas pessoas. E passando agora para o cargo de prefeitura, a gente tem visto que agora no segundo turno a gente está tendo muitas candidaturas que estão sendo uma candidata ou candidato de esquerda e uma candidata ou candidato de direita disputando o segundo turno. E aqui é muito importante que você vote no candidato ou candidata de esquerda. Em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem a Manuela Dávila, que está concorrendo. E na cidade de São Paulo, a gente tem o nosso maravilhosíssimo Guilherme Boulos e Erudina, que estão ali concorrendo. E se você me acompanha já aqui há algum tempinho, você sabe que é óbvio que eu quero muito que esses dois ganhem. Porque isso vai ser muito importante. São cidades extremamente importantes para o nosso país. E ter candidaturas de esquerda ali vai ser excelente, não só porque vão melhorar muito aquelas cidades, porque isso é óbvio. Basta você ver os planos de governo tanto da Manuela Dávila quanto do Guilherme Boulos, que você vai ver que com certeza vão ser governos excelentes caso eleitos. Mas para além disso, a gente tem que ver também a derrota do Bolsonaro. Porque a gente viu uma coisa muito interessante acontecendo, que foi que só uma das inúmeras candidaturas que o Bolsonaro apoiou conseguiu se eleger, e foi de um dos filhos dele. Porra, Rio de Janeiro, por que vocês não param de eleger essa família desgracenta? Que inferno! Mas todas as outras que Bolsonaro apoiou perderam, não foram nem para segundo turno. Como, por exemplo, o Russomano. O Russomano que foi tão apoiado pelo Bolsonaro e que tanto ficou se vangloriando disso, falando que o Bolsonaro apoiava ele e por isso ele iria conseguir ser um bom prefeito, não foi nem para segundo turno. E isso é muito importante, porque a gente não precisa esperar 2022 para que a queda do Bolsonaro aconteça. Ela já começou agora, em 2020, com as eleições municipais. Porque, gente, quanto menos políticos eleitos que sejam aliados a ele, menor fica o poder dele sobre o país. Mais enfraquecido ele fica. E é por isso que agora, nesse segundo turno para a prefeitura, é super importante que você vote em candidatos de esquerda, caso na sua região a gente tenha políticos de esquerda concorrendo, porque assim você enfraquece mais ainda o Bolsonaro. Porque não basta você votar apenas em um político que esteja brigado com o Bolsonaro no momento, mas que vai concordar com uma boa parte da agenda do Bolsonaro. Porque, enfim, isso não é de fato uma derrota para o Bolsonaro. Para derrotá-lo de verdade, a gente precisa eleger mais e mais esquerda. Independente de qual partido que seja, não importa se é PT, não importa se é PDT, não importa se é PSOL, não importa se é PCdoB ou PSB, ou seja lá que partido de esquerda for. O importante é que a gente fortaleça a esquerda nesse segundo turno. Então, se na sua cidade, no segundo turno, tem um político ou uma política de esquerda e um político ou uma política de direita disputando, vote esquerda. Infelizmente, em algumas cidades a gente está tendo aí segundo turno entre dois candidatos de direita, como foi o caso do Rio de Janeiro, né? E depois é o Nordeste que não sabe votar. Porra, Rio, por que vocês fazem isso? Sério, eu não entendo. Como vocês sabem, eu moro aqui no Distrito Federal e meu título de eleitora é do Distrito Federal e aqui a gente não tem eleições municipais, né? O DF funciona de uma forma diferente e quem cuida do Distrito Federal como um todo são só os deputados distritais e também governador e vice-governador. Enfim, é isso que a gente tem aqui. Mas você que está tendo eleições municipais na sua cidade, vote esquerda nesse segundo turno. Isso é muito, muito, muito importante. Mesmo. Enfim, se eu tiver deixado de falar alguma coisa ou se você queira me corrigir em algo que eu tenha dito, deixa nos comentários aí embaixo, porque isso só colabora mais ainda pro conteúdo dos meus vídeos. E também não esquece de dar o seu like, porque isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho. E também sai espalhando esse vídeo pra todo mundo que você conhece, porque é assim que ajuda mais ainda. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E
A gente se vê na próxima. Até mais!